E aí, o que que aconteceu? Eu saí da clínica e foi só eu sair da clínica que os pacientes pagantes chegaram. Aqueles que não pedem desconto, aqueles que pergunta marca e depois no dia que está lá que vai lá perguntar o preço. E aí as coisas realmente começaram a mudar. Porque eu tomei uma decisão. E se eu não tomo uma decisão, como que eu vou fazer meu paciente tomar uma decisão? Como que eu vou falar para ele uma coisa que eu não vivo? E aí, isso vai te trazer uma segurança maior quando você começar a testar na sua vida aquilo que você quer pregar. Arrisca. Arrisca viver. Arrisca ter mais. Arrisca a chegar num lugar onde você nem imagina que você chegaria. É a melhor sensação que tem. Melhor sensação que existe. Você acreditar você pode mais. E aí você fica com medo, mas você vai lá e se testa. Aí você vê que consegue. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Interage comigo aí. Ninguém? Nenhum? Eu, ah, Ana Cláudia. é, no princípio, você falou da questão do convênio, né? Eu, pessoal, estou perguntando lá no grupo, perguntando muito, porque eu estou num processo assim de iniciar atendimentos. Meu EPSI ainda nem saiu, porque o meu cadastro nacional está demorando, né? A gente faz no regional, até que comunica com o nacional, demora. Então, nesse intervalo, eu estou tentando me preparar um pouco. Aí, às vezes, eu ponho uma pergunta lá que é básica demais, mas eu acho que é o óbvio que a gente precisa Sim. perguntar e trocar com quem já está aí na lida, né? Não sei se é a realidade de todo mundo, mas eu tenho 11 anos de formação, eu sempre trabalhei em política pública, mas nunca com psicoterapia, né? Eu trabalhava com violência de gênero e doméstica, trabalhava com egresso sistema prisional, grupos em presídio, então eu tenho uma escuta apurada por conta dos trabalhos, mas eu tenho zero prática clínica, né? Quando você fala aí da insegurança total, eu acho que só vai passar mesmo quando eu começar e estiver fazendo. E aí a Sim. primeira questão que eu pergunto é com relação ao valor pago por convênio, né? Eu não tenho noção de valor. Alguns colegas me disseram quanto que eles cobram no particular, mas são pessoas que já estão consolidadas, então eu acho que o valor deles não serve de base para mim. É, o convênio ele paga muito menos, Raíssa, do que o particular mesmo? 1000 vezes menos. O Uhum. convênio, aqui, por exemplo, até eu sair do convênio, a PM, ela pagava 39 e uns quebradinhos por sessão. O Correio pagava 37,55, se eu não me engano, por sessão. Tinha qual mais? Tinha o Bradesco, que pagava R$ 40. É, o que eu atendi no consultório foram esses três: Correio, a PM e o Bradesco. Então, assim, é Uhum. pouquíssimo. Se a gente for pensar, então, as plataformas, elas, para um início, elas são a melhor opção do que o convênio, né? Porque São. as plataformas, pelo que eu entendi, Psicologia Viva, por exemplo, ou você faz um pacote que você paga R$ 50 por mês, ou você faz um pacote de pagar 10% do seu ganho, mas a Psicologia Viva não é uma crítica, não, tá? Eu estou só pesquisando. Eu fiquei um pouco preocupada, porque eu sei que mesmo na plataforma, a obrigação de seguir lá o código de ética inteiro é nosso, enquanto psicólogo, né? Eu, Ana Cláudia, e todo mundo que está lá tem que seguir. E o Psicologia Viva, ele já coloca o preço da sessão na primeira página. Assim que eu entro para pesquisar um psicólogo, já tem a carinha dele lá, o CRP e o valor que ele cobra. A abordagem e o valor. Eu fiquei um pouco preocupada. Vai de tudo. Lá tem desde R$ 170, pelo que eu vi,
até desde R$ 70 até 180, é bem variado. E aí nos induz a ir lá no mais barato, e deixa eu ver esse aqui, que esse aqui tá mais barato. E o que eu sei que isso, o código de ética, ele condena, né, essa prática, né, a escolha pelo preço. E aí eu fico um pouco preocupada com as plataformas, mas ainda assim, tem algumas, né, tem a Oriente-me, tem algumas plataformas que eu estou dando uma pesquisada e tentando saber se elas são melhores do que o plano. Aí com a sua fala, para mim, então, parece melhor que o plano. Parece Eu perguntei no grupo ontem, né, se das experiências das pessoas com a plataforma. Não sei se chega a perguntar. Você teve experiência, Raíssa, com a plataforma ou não? não, não tive experiência e a Psicologia Viva uma vez me mandou, não sei como ela me achou, ela me mandou uma proposta, mas eu não quis entrar, porque eu comecei a atender muito antes da pandemia, né? Então não tinha muito essa questão de online, de ir para o mundo. Já existia o online, acho que na psicologia começou em 2018 ou antes, um pouquinho, não é tão longe assim, não. Então, eu acho que, para mim, eu não quis. Vou ser muito sincera para você, eu me irritei muito com o convênio. Eu me irritei bastante, mas eu acreditava que as pessoas não iam pagar. Igual você está falando, as pessoas têm a tendência de ir para o mais barato, mas depende das pessoas. É aí que está a questão. Eu vou para o mais barato e aí tem uma questão muito grande que muita gente pensa. Por que essa pessoa está cobrando tão barato assim? Não deve ser muito bom. Então, o que eu vejo? Você pode ir lá, dar aquele preço. E aí, durante a sessão, você faz uma negociação com ela. Mas o seu preço não está tão baixinho lá. Né? Você faz ali, não, mas vamos chegar num valor que seja bom para mim, bom para você e tal. E às vezes pode surgir essa negociação. Mas se você manter o seu preço muito lá embaixo, principalmente, Ana Cláudia, você já tem uma experiência de 11 anos. Você já está pronta. Até quem sai da faculdade já está pronta para atender. Não precisa de ficar enchendo a mente de um monte de ensinamento, um monte de teoria. Já tem o suficiente, você já fez estágio, já fez um monte de coisa, você já tem o suficiente para começar. E aí, quando eu falo para você sobre decisão, quando a gente vai tomando uma decisão, a gente vai buscando. Hoje a internet está muito boa para a gente buscar profissionais e muito vídeo gratuito na internet de profissionais muito bons para você ir abrindo as possibilidades, né? Você ir abrindo a sua própria mente para você entender a sua valorização. Qual que é o valor que você dá a você mesmo? E aí, quando você acredita no valor que você dá para você, quando você começa a se ver de uma forma diferente, aquela pessoa, ela responde para você, mesmo que não te conheça, ela responde na sua energia e ela chega para você. É a decisão. Eu faço uma coisa, o universo me dá outra. Eu faço outra coisa, o universo me dá outra. Sabe? Então, assim, é o mundo precisando de uma decisão sua. É isso que acontece, é uma decisão sua. Qual decisão que você vai tomar para sua vida? Mas a insegurança não tem jeito. Você vai com insegurança mesmo, você vai com medo mesmo. Tem um lugar que eu ouvi falando de coragem, eu acho que eu já até coloquei em vários momentos, para outras pessoas. Coragem não é ficar sem medo, coragem é ir com medo. Não é ficar sem medo. Não existe. Aí a gente vai dar de cara com o quê? Com o que o paciente ansioso está lá sofrendo. Mundo ideal e não mundo real. O mundo ideal é lindo, eu faço aquilo, eu vou trabalhar com meu salto. Eu não gosto muito de salto alto, não, tá? Então, eu vou trabalhar com o meu salto toda bonitona, eu vou lá e sento lá e tá tudo bem, e eu sou foda e eu dou conta, e não é assim. Não é, o mundo real ele é diferente, a gente vai se sentindo com medo, culpado, e se eu não der conta. Eu tinha um medo interessantíssimo.
Se chegasse uma pessoa lá com um poder aquisitivo alto, aí eu tremia. Eu achava que aquela pessoa, ela era melhor que eu. Eu achava isso. Porque ela está muito mais bem sucedida que eu, e aí ela vai lá procurar a minha ajuda, que ainda não estou bem sucedida. Era o que eu pensava. E aí depois eu comecei a pensar melhor. Tomando minhas decisões, eu fui ficando mais segura. Por isso que eu falo de tomar decisão na própria vida. Quanto mais decisão na sua própria vida você toma, mais segura você vai ficando. É exatamente assim que funciona. Então, Ana Cláudia, eu acho que o convênio é até interessante no início, para chamar a gente, sabe? Você fazer um bom atendimento. Tem pessoas aqui que eu já ouvi falar que atendem convênio em meia hora. Eu nunca fiz isso. Tá? Tem gente que atende de meia hora, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E tem gente que faz assim também, manda a pessoa assinar a guia todinha. Eu já fui no psicólogo da Unimed que fez isso. Mandou a guia, eu faltando ou não faltando. Assina tudo. Entendeu? Então, assim, é uma forma da pessoa não perder aquele dinheiro, que já é pouco. Aí ela não perde, né? Aí tem várias formas. Eu discordo, tá? Por que que eu discordo? Porque você precisa tratar aquele paciente como igual. Por que que ele é diferente dos outros? Ele está pagando mensalmente, usando ou não usando, ele paga um convênio para ter um tratamento. Então, por que que ele vai ser diferente? Por que que ele vai ser menos? Então, eu acho que eu atendia o convênio como eu atendia a pessoa que me pagava mais. Sempre fiz isso. Sempre atendi as pessoas que me pagam um preço mais baixo. Por exemplo, eu atendo de graça. Tem uma pessoa que me procurou, estava até de perto da minha casa, que descobriu que eu era psicóloga e já tinha tentado suicídio e tal. E eu falei, caramba, se eu falar não, como é que eu vou fazer? E aí eu falei com ela, tá bom, eu faço para você online, e de 15 em 15 dias. E aí eu atendo ela gratuitamente. Então, assim, não quer dizer que a gente cobrando um preço alto, a gente também não vai poder fazer alguma coisa. A gente também pode usar aquela pessoa que está ali sem condição, ou algo ali, você dá uma devolução para ela, ela te retorna algo muito grande depois. Então, essa pessoa, por exemplo, que eu atendo gratuito, ela vai lá no YouTube, num vídeo, e fala: essa é a minha psicóloga, ela é muito boa. Aí ela vai ali na esquina e fala: ah, mas a Raíssa Fonseca, que trabalha ali, era uma psicóloga excelente. Ela vai, ó, ela vai te dar uma devolução de alguma forma. Você não vai poder atender todo mundo de graça. Né? Igual a gente estava falando, a Karina postou lá sobre o voluntariado lá para dependente químico, né? Isso é uma bagagem, gente, pelo amor de Deus. Isso vai trazer para você uma possibilidade, uma visão para você ver o que, que falta, o que, que essa pessoa que é dependente químico está querendo preencher. Todos os vícios é uma forma da gente preencher. Comida, compra, bebida, droga, está querendo trazer o quê? Amor. Ela está em busca de amor e segurança, que talvez foi faltado para ela lá atrás. Tem gente aqui de cognitivo, não tem? Comportamental? Eu acho que tem. Você? Eu não entendo sobre a comportamental, tá? Então eu não posso julgar e nem falar. E não vou fazer isso. Mas a comportamental, ela vê o presente, não é? É, né? Não desconsidera o passado, mas o foco, o objetivo, ele está aqui no presente. O objetivo está no presente. E o que que acontece? O que eu percebo, mesmo com a comportamental. Eu tinha uma colega minha que era comportamental. E aí era engraçado, ela falava umas coisas assim, né? Ah, tem que sensibilizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí era interessante. E eu usava algumas técnicas dela quando eu atendia criança. Às vezes a criança não queria entrar,
Eu ligava para ela e falei assim, aqui, na comportamental aí, como é que faz aí com o comportamento tal da criança? Está apresentando isso, isso, isso. O que você costuma fazer? Aí ela me falou, aí eu fui fazendo aquilo lá. Então, assim, a gente vai pegando alguns instrumentos. A forma de pensar, a gente vai pensando da abordagem que a gente mais se encontra. Porém, mesmo vendo o presente, o que eu também percebi e descobri é que nós somos crianças grandes. E criança grande quer o quê? Colo também. Não tem jeito. A gente fica com aquela sensação inicial da mãe. Por que que a gente fica assim, pensando na psicanálise, estou te falando da comportamental? Porque mesmo que eu entenda que ela vai mexer naquele comportamento que está ruim ali, né? Aquele comportamento que está ali, você vai tentar colocar outra coisa ali. Mas se você criar virar para o paciente e falar assim, fecha os olhos. Eu fiz isso essa semana. Falei com o paciente assim, feche seus olhos. Aí ele fechou. Falei, dá uma respirada assim, bem profunda. Aí ele deu. Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde com a primeira coisa que vier na sua mente. Aí eu virei para ele e falei assim, você que é o amor de quem? Aí ele respirou, não sei, mas eu vi que ele sentiu alguma coisa. E eu falei, então continua de olho fechado, respira mais uma vez. Você precisa provar alguma coisa para quem? E aí ele respondeu, meu pai. Aí eu falei, pode abrir os olhos. Aí ele falou, porque o meu pai. Aí ele começou. Meu pai é o seguinte. Agora eu entendi. Na hora que eu perguntei para ele, ele falou assim: agora eu entendi por que, que eu me acumulo tanto de serviço. O meu pai, ele sempre foi assim, que a gente tinha que sustentar, a gente tinha que dar conta, a gente tinha que fazer, a gente tinha que acontecer, a gente tem que dar conta. E eu fico mostrando para o meu pai, e eu não sei mais o que. Gente, ele tem 45 anos. E eu fico mostrando para o meu pai, e o meu pai sempre me pediu isso. Eu lembro quando eu era mais novo, ele falava isso, isso, isso. Mas eu lembro que quando eu era mais novo, eu tive um dinheiro, eu montei um açougue para ele. E foi ali naquela situação que eu vi que o meu pai não era aquilo que eu achava que ele era. E aí ele começou a trazer situações, porque o comportamento dele é o seguinte: ele tem uma empresa, e nessa empresa ele pega serviço, mesmo sabendo que às vezes ele não pode pegar mais serviço, porque vai ficar acumulado. Mas ele pega porque ele acredita que ele tem que dar conta. E aí, de repente, ele se embola. E aí ele falou assim: eu tenho que dar conta. O meu pai sempre falou que eu tenho que dar conta. Então, o comportamento de agora, e ele descobriu que esse comportamento de agora veio lá de trás, de tudo que o pai dele pediu para ele. Então, mesmo que você traga para hoje esse comportamento de hoje, é muito importante saber se esse paciente se sente amado, saber se ele se sente visto, saber se ele retirar um pouco de culpa do que ele está fazendo, sabe? Ele quer chegar lá, ele quer sair de lá, tipo assim, igual uma paciente falou assim para mim, nossa, eu falei assim com ela, olha, me fala como você está depois da primeira sessão. Na segunda sessão, eu falei com ela, como é que você está? Ela falou assim, nossa, Raiz, você acredita que eu não dei diarreia essa semana? Eu até queria ir presencial. Eu falei, sério? Eu queria ir presencial. Aí fizemos mais uma vez online, e no final da sessão ela falou assim para mim: nossa, parece que eu tô assim com uns 35, 40 quilos a menos nas minhas costas. Por quê? Porque primeiro, antes de eu chegar com uma intervenção mais dura, eu estou retirando a culpa e fazendo com que ela se sinta amada e ouvida. Então, quando a pessoa chega com questões físicas,
no corpo, esse paciente que eu estou falando da empresa, eu tenho que ligar o ar dentro do consultório, mesmo estando frio, eu tenho que ligar o ar porque ele sua, ele fica suando. Aí ele fica assim, você liga para mim? Você liga o ar para mim, que eu suo pra caramba. Nossa senhora, eu... Aí ele fica e ele mexe no nariz e tal, aí eu vou lá de vez em quando, mexo no meu nariz também, e vou assim, fazendo o tempo todo essa linguagem corporal com ele. E aí ele vem e traz coisas, e ele muda rápido. Ele faz assim, ó, uma rapidez que a mulher dele não está nem dando conta de acompanhar ele. Eles tiveram um problema lá no casamento deles esses dias, e a mulher dele falou assim: Você não tá puto? Aí ele, não, meu bem, vamos resolver. Tem que resolver? Vamos resolver. Para que estudo? Aí ela, não é possível. O que está acontecendo com você? Você ia brigar comigo se fosse outra época. Porque eu falei assim, ela não está nem conseguindo entender que ele está tendo uma visão diferente, e ele é rápido. Sabe aquela pessoa empresária que está visando lá na frente, assim? Ele é rápido. O negócio dele, ele pensa em dinheiro. O que vai me trazer isso aqui? Então, eu vou tomar atitude aqui. Então, vamos resolver. Ele vai lá e resolve. Mas, como é muito ansioso e tem essa questão do pai, ele precisou de um tratamento. Então, ele já tem tudo. Vai lá, Ana Cláudia, pode falar. Pessoal, eu vou aproveitar, tá? Se perguntar que. Eu tinha notado aqui, você falando desse rapó, dessa linguagem corporal, pensando nisso, você sente muita diferença do presencial para o online? Porque o presencial, eu acho que a gente consegue ver com mais riqueza de detalhe, né? O online é isso aqui, né? Você está me vendo do pescoço para cima, né? Do ombro para cima. Então, muitas coisas parece se perder. No processo terapêutico, você consegue ver muita diferença? Tem muita perda o fato de ser online? Não. Sabe por que que não? Eu fiz um curso muito legal, eu indico para todo mundo, gente, fazer um curso de linguagem corporal, tá? O nosso rosto, ele tem, a gente, em cada situação, a gente tem microexpressões. Então, o olhar da gente, ele fala muito, muito. E porque, olha só, eu atendia um paciente do Rio de Janeiro e ele era. Eu até trouxe o caso dele uma vez num encontro que a gente fez com a Tamires e a Karina tava. E aí ele não tem o jogo da cintura para baixo, não é do quadril, não, é da cintura para baixo. E toda vez que eu atendia ele, ele ficava com o celular na mão, focando no rosto dele só, e totalmente deitado. Ele ficava lá na cama dele, deitadão. Mas ele tinha as microexpressões. Então teve um dia que ele chorou e eu vi uma criança chorando. Eu não vi um homem chorando. Eu vi uma criança chorando. E aí ele viu que ele queria colo. Ele queria ser acolhido. E aí ele parou a terapia. Por quê? Porque eu tenho uma questão de querer que a pessoa tenha uma ação. Não adianta ficar indo lá. Tem que ter uma ação na própria vida. E muitas vezes, quando o paciente já é mais antigo, às vezes eu chego para ele e falo assim: como é que é? Eu vou ter que ser sua mãezinha de pegar na tua mão e te levar onde você tem que fazer? O que que você tem que fazer? Você já sabe. O que está te pedindo? E aí tem gente que fala assim: ah, isso é brava. Mas não, depende da situação. Eu acolho, acolho, acolho. Depois eu venho, dou uma palmada no bumbum. É assim que a gente precisa fazer um movimento para a pessoa fazer alguma coisa. Ela tem que fazer alguma coisa. A gente dá um empurrão nela. E sempre está ligado na mãe e no pai. Então, a minha primeira sessão, eu sempre pergunto. Você se sente... Até na anamnese tem lá escrito. Lá na anamnese que eu coloco você se sente amado? E eu vejo a pergunta da pessoa. Se ela coloca aqui sim, mesmo assim eu quero saber dela. Como que ela se sente amada? Como que é isso para ela? Que amor que é esse? E ela vai me falando, 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 no final ela descobre que não se sente.
E aí acho uma coisa muito interessante, as 5 linguagens do amor. Já leram o livro? Tem um livro, gente, as 5 linguagens do amor, lê ele. E aí, para quê? Para você descobrir com o paciente como que o pai dele ama, como que a mãe dele ama. Para ele entender que ele é amado sim, só que a maneira do pai e da mãe, não a maneira dele. Que ele acha que o pai e a mãe precisa amar. Mas o pai e a mãe têm que amar do jeito que eles conseguem amar. E aí, quando ele entende isso, aí ele começa a falar assim: nossa, entendi agora por que ele fazia isso, 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 isso. Ah, agora entendi. Então, precisa haver uma compreensão da história dele para ele entender o que ele sente hoje. Você pode, às vezes, né, Ana, da comportamental, né? Você pode, às vezes, até não ficar indo, né, lá atrás, na gravidez, na neném ou algo assim. Mas descobrir um pouquinho do que é, qual que é a visão que ele tem com relação ao pai e à mãe. Eu acho isso, assim, gente, interessantíssimo. E aí você precisa deixar esse paciente tranquilo, porque quando ele compreende o que ele está fazendo, como ele está fazendo, o que ele está buscando, ele faz assim, ai, tem gente que faz assim, ó, ai, entendi. Então, segurança e amor é o que a gente busca. Quem casa, quem tem um relacionamento, o que você quer no relacionamento? Não é se sentir armado e seguro? Uma criança com o pai e a mãe, o que ele quer? Não é se sentir amado e seguro? Olha só como que a gente busca. A gente só busca isso, é se sentir amado e seguro. E o que faz a gente se sentir amado? Ter alguém do lado, saber que alguém olha, mas como que o outro me ama? Então, deixa eu olhar aqui. Então, eu acho que é assim, é necessário a gente começar a compreender. Karina. Ah, tá. A Karina colocou uma mensagem aqui falando da Unimed, né? R$ 30 que a Unimed paga, né, Karina? Pouquíssimo, menos ainda que os outros. Muito pouco. Eu acho que a gente precisa acreditar que a gente merece mais. O que vocês acham que vocês merecem aí? Alguém acredita que merece uma vida esplendorosa? Aquela vida bacana? Alguém acha que merece? Me fala aí, aonde, eu queria saber agora de vocês, aonde vocês querem chegar enquanto psicólogos? Alguém me responde? Eu não vou ver a carinha de vocês, não, gente, sério mesmo. Eu participei de uma live outro dia também, e a pergunta foi justamente essa, né? Aonde eu quero chegar? E na minha cabeça, quando me perguntam aonde eu quero chegar enquanto psicólogo, é numa agenda cheia. Hum. As pessoas depois até falaram, mas o sucesso é uma agenda cheia? Eu falei, olha, nesse início agora que eu ainda estou projetando, eu projeto uma agenda cheia. Eu projeto qualidade, conhecimento. Eu desejo ajudar muitas pessoas, mas nesse primeiro momento, eu, Ana Cláudia, eu quero chegar numa agenda cheia de maneira que eu possa ter o meu trabalho reconhecido, que eu possa custear os meus conhecimentos, porque a gente sabe que conhecimento psicológico é caro, tudo que a gente vai fazer custa caro, Uhum, e uma agenda cheia pagando aquilo que eu entendo que eu mereça receber. Nem sei qual valor que é ainda, tá? Já falei isso várias vezes. Não sei qual valor, mas um valor justo que, uhum, que, que me diga assim, que infelizmente é muito legal a gente receber elogio, eu acho muito pertinente, é super bacana. Só que eu venho de política pública, a gente só ganha elogio.
Então, eu acho que a gente também precisa ser reconhecido materialmente e financeiramente. Sim. Então, minha agenda cheia tem tudo isso dentro dela, tudo isso que eu falei aqui, que é o que eu acho que eu mereço. Sim, e olha só que interessante que você falou. Para agora, eu não sei lá na frente, mas para agora o que eu mereço e o que eu quero é uma agenda cheia. É saber o passo a passo, porque assim que você tiver a agenda cheia, você vai mudar isso. Você vai querer esvaziar mais a sua agenda para você ter tempo e ganhar mais. É assim que vai acontecer. Então, inicialmente, qual é o seu desejo? É esse. E ponto final. É saber quem você é, o que você quer. Essa é a sua história. Pega a tua história, agarra ela, abraça ela e vai embora. E quem não gostar, que dane-se. Manda para o inferno se for necessário. Mas corra atrás de você. Por exemplo, antigamente eu não falava desse jeito, eu sempre falei assim na minha vida normal, tá? Mas eu não falava assim enquanto psicóloga. Eu falava bonitinha, com a voz calminha, um saco de pessoa. Com muita sinceridade, mas eu achava que eu tinha que manter a poderosa. E que poderosa era assim. Que falava calma, que era assim. E eu não era nada disso. Eu estava lá ansiosa, toda por dentro, que nem uma louca, mas eu tinha que manter uma postura, que é isso que a sociedade pede da gente, né? Uma postura bacana, bonita, legal, o tempo todo calma e pensando e sendo adulta em todas as atitudes, não é isso que a sociedade pede? O tempo todo. Se a gente corresponder à sociedade, a gente não vai ter sucesso. E sabe o que, que a pessoa precisa no acolhimento? Quebrar isso. É preciso quebrar isso. A pessoa chega para você, ela é depressiva. E aí ela começa a entrar no momento depressivo dentro do consultório. E aí ela vai entrando, e ela vai lembrando das coisas, ela começa a chorar, e ela começa a ter aquilo ali, e ela vai afundar se você não trouxer ela de volta. E aí, naquele momento, você vira para ela e fala assim: mas e o que você gosta? Me conta. O que você gosta? Aí você tirou ela daquele estado ali. Você começou a levar ela para um estado que ela começa a lembrar de coisas boas, para ela voltar a pensar. Que aí ali ela vai entrar no estado depressivo, ela não pensa. Então, eu preciso voltar com essa pessoa. O que você gosta? Ah, eu gosto disso, tal, 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 tal. E você faz isso? Não, não faço. Então, você sabe como ficar depressivo. Como que você fica depressivo? Aí a gente volta lá. Como que você fica depressivo? Ah, eu começo a pensar no que já aconteceu, eu começo a pensar. Ah, então você sabe como ficar depressivo. Agora vamos descobrir como que fica bem? Esse você já sabe. Vamos tentar descobrir outro processo? Vamos junto. O que que você está fazendo aqui? Não é isso que você está buscando? A melhora? Então, vamos cuidar mais de você. É isso que você merece. Você merece ser cuidada. Aí, ó, a pessoa começou a se sentir amada. Você merece ser cuidada. Isso é importante. Então, vamos cuidar. Aí volta de novo lá no processo. Você estava me falando no processo depressivo, mas eu quero saber o seguinte: como que a sua mãe te tratava? Como que seu pai te tratava? Porque aí você quebra algumas coisas para a pessoa não entrar num estado tão fundo que ela não vai nem te ouvir. Tem gente que nem te ouve. Você fala, ela não ouve. E quando a pessoa não está me ouvindo, eu falo assim: ah, você não está me ouvindo. Não está me ouvindo, não. Você não quer me ouvir. Então, a gente não pode ter dó do outro que chega ali, tá, gente? Não pode. Se a gente tiver dó do outro, aquela pessoa vai permanecer do mesmo jeito de sempre. Se eu tiver dó do outro, eu vou estar incapacitando aquela pessoa para melhorar. Se eu tiver dó do outro, eu vou virar para ela e falar assim: você não tem capacidade.
Uma vez, esse rapaz paralítico, ele fez uma carinha de dó assim, né? Eu olhei para ele e falei assim: não tenho dó de você, não. Por quê? Porque você está na cama? Não tenho dó de você. É a sua história. Se eu tiver dó de você, como é que você vai ter uma mudança de pensamento? Não vai ter. E antes eu tinha medo de falar algumas coisas para o paciente, sabe? Eu tinha muito medo. E se eu falar alguma coisa ruim ou brava e ele não. E ele foi embora? Né? Assim, e se ele foi embora? E se ele. Deixa embora. Mas faz o seu papel. E o seu papel é mudar, transformar a vida das pessoas. Deixa embora. É porque a história dele não é a sua. Então, a segurança também vem quando você começa a entender que quando o paciente chega lá, ele não está falando de você, ele está falando dele. Ele não quer saber de você, se você está segura, se você não está. Ele quer saber dele. Ele quer saber se ele foi acolhido, se ele vai ser acolhido, se ele vai conseguir melhorar, se você vai entender ele. Ele não quer saber se você está seguro, se você não está. A história é dele, não é sua. E aí você se retira disso e começa a entender que ele não foi lá para te avaliar. Ele foi lá para se sentir melhor e não para avaliar, para chegar lá e falar assim, essa psicóloga aqui, deixa eu olhar ela, deixa eu ver o que ela está falando. Deixa eu ver se o que ela fala é bom mesmo. Que capacidade que ele tem? Se ele não é psicólogo, que capacidade que ele tem? E tem muitos psicólogos também que vão lá no consultório psicológico e não se colocam enquanto paciente, se colocam enquanto profissional, vendo o que é que está fazendo. E aí, eu já tive paciente assim, tá? Psicólogo, chegou lá querendo atendimento, mas falava assim para mim: ah, mas isso daí que você está falando tem a ver com a abordagem e tal. E aí, uma vez eu perguntei para ela, falei assim: mas o que você está fazendo aqui? Você veio aqui ser psicóloga? O que você está fazendo aqui? E aí eu preciso voltar com a pessoa para o lugar dela, que é de paciente e não de profissional. Lá eu não atendo nenhum profissional, não atendo. Vai chegar lá o médico? Não. Vai chegar lá o engenheiro? Não. Vai chegar lá uma pessoa que está sofrendo. E ela está indo lá porque ela não tem o mesmo conhecimento que eu tenho para melhorar. Então ela não sabe de nada de psicologia. Quem sabe sou eu. Quem sabe são vocês. Não quem está te procurando. E o psicólogo que chega lá, como que ele vai avaliar ele mesmo? Se o profissional está falando a coisa certa para ele lá, né? Como que ele vai chegar na vida dele mesmo e falar assim, não, ele tem que me falar isso, isso, isso. Ele não sabe disso, ele está envolvido com ele mesmo emocionalmente, ele não sabe, então a gente pode colocar ele no lugar dele. Então, gente, não tenham medo de perder as pessoas, não tenham medo de se posicionar, não tenham medo de fazer algumas intervenções, mesmo que na primeira sessão, mas lembrem sempre, ele quer amor e segurança. E para isso, você precisa fazer um bom rapport com ele visual, um bom rapport com ele verbal. Você precisa deixar ele tranquilo. Se for preciso, ele está falando demais, está muito, manda ele parar um pouquinho, dá uma respiradinha, e aí faz uma outra pergunta para ele poder ir respirando. Quer uma água? Tá tudo bem, pode falar do jeito que você quiser. Eu estou aqui para te entender, eu não estou aqui para te julgar. A pessoa precisa sentir assim, nossa, eu vou lá e eu vou. Eu gosto daquela psicóloga. Aí ele vai trazer mais uns 3 profissionais. Seu nome começa, 3 pacientes, seu nome começa a rodar com uma beleza. Então, gente, eu acho que saber também da crença do outro, né? Vamos pensar aqui que a gente é movido pela nossa crença. E aquele paciente, ele precisa aprender a viver também fora do consultório. Aí a gente pode dar algumas possibilidades. Aqui, segue essa pessoa aqui, que essa pessoa aqui lá na internet, ela traz umas reflexões que às vezes você pode usar durante a semana. Você lê esse livro é bacana, vê a série tal, essa série tal traz
uma visão diferente. Então, assim, igual essa paciente que ela foi criada dentro de essa que eu falei que falou paia, ela foi criada dentro de uma religiosidade muito grande, não pode isso que é pecado, não pode aquilo que é. Então, ela tem que ser muito certa. Então, ela vira perfeccionista, que é uma questão da ansiedade. E aí eu falei assim com ela: olha, tem uma série muito legal que você vai ter uma visão de Jesus, que é a série Maria Madalena. Vocês já viram, gente? Gente, então assiste. A série Maria Madalena mostra Maria Madalena, uma mulher independente que toma atitude, que vai onde que ela pensa que deve ir. E aí tem umas passagens de Cristo lá na aceitação dele, dos erros das pessoas, do que ele fala para elas. E aí aquela pessoa ela vai ter uma visão de Jesus um pouco diferente para ela começar a ser livre. Porque Jesus prega liberdade, o que o povo está trocando hoje com libertinagem, né? Então, Jesus prega uma liberdade de você ser responsável pelas suas próprias decisões. Isso é ser adulto. É você se responsabilizar pelo seu ato e responsabilizar pela consequência, sem culpar ninguém. Adulto escolhe a própria culpa, mas de uma forma responsável, não de uma forma pesada. Então, é isso, se responsabilizar, botar as pessoas para serem mais responsáveis por elas mesmas. Entendeu? Alguma pergunta? Olha só, já tem 1 hora, gente. Alguma pergunta? Vocês querem saber mais? Vamos lá. Eu acho que dentro do acolhimento era isso que eu queria falar para vocês. O que vocês têm aí para me retornar? Parece que alguém caiu, né? Acho que é a Júlia. Júlia Ângela caiu. E aí? O que vocês acharam do acolhimento? Vocês acharam que fez sentido para vocês? Ajudou a pensar em alguma coisa? O que vocês acham? Pessoas, interagem comigo. Eu acho que super fez sentido. É, eu acho que desde sempre, né? Desde a formação, eu já venho entendendo e aprendendo, mesmo que nas entrelinhas, que a gente tem que se colocar, sabe? Isso de se distanciar, se parecer perfeito, parecer não ter problemas, isso só afasta a pessoa que está em atendimento, né? Quando a gente se mostra igual, com alguma fragilidade. Eu lembro uma vez num grupo, numa penitenciária, que eu tinha tido um problema com a minha filha, eu caí com a minha filha e eu cheguei muito chateada. E as pessoas viram que eu estava mal, eu falei, olha, eu caí com a minha filha, eu fiquei mal. O tanto que, foi um comentário assim, e o tanto que isso abriu aquele grupo para se aproximar de mim. Então, desde sempre, eu acho muito bacana a gente mostrar isso, né? Que a gente não é perfeito, que tem fragilidade, que tem nossas questões. E eu acho que é bacana também, eu fui te escutando, Raíssa, colocando alguns exemplos, alguns manejos que você tem no consultório que se aproximam muito do comportamental. A É? comportamental, a cognitiva, ela vem da psicanálise, né? Ela traz muito da psicanálise. E aí o mais louco é que o meu processo terapêutico é em psicanálise. Às vezes eu fico assim, gente, será que eu estou andando em círculos? Mas Agarrou um não. pouquinho. A minha terapia é em Ah, psicanálise, é? é, Ah, o meu psicólogo é psicanalista, e é assim, um cara muito bacana, e eu escolhi, né, eu escolhi um homem, normalmente eu escolheria uma mulher, mas um homem com quem eu me identifico agarrou um super. pouquinho, tá agarrando para todo mundo. Ah, não voltou não? Minha internet tá falhando, né? Ana Então, Cláudia, para só um pouquinho. Parece que deu uma agarrada. Não estou conseguindo te ouvir. o pessoal tá falando que é normal, achei que era minha Ah, internet, não mas não é não. acredito. Aí eu estava dizendo, Raíssa, que eu super me identifico com a psicanálise também. Muitas coisas que a psicanálise traz são da comportamental, né? E a minha terapia, ela é psicanalítica. Eu faço terapia psicanalítica. Muito bacana. E aí foi muito bom É a a minha que sua está fala. caindo? Pamela É a também, sua. acho que é a sua, Raíssa. Você está caindo.
Espera aí, então, que eu vou olhar a minha internet, gente, para a gente finalizar aqui. Só um minutinho, peraí. Está instável, né? Ah, sim. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu olhar aqui. Fabrício, chama seu pai para mim. Rápido. Não, rápido, chama seu pai. Vamos lá. Vamos ver. Acho que a sua, sim, está falhando. A conexão está instável, está falhando. Está aberta a câmera, tá, pessoal? Aqui. Tá caindo. Tá, tá bem. Tá normal agora, Júlio? Agora tá normal. Começou a cair mesmo. Depois que eu vi, tá caindo muito. Vou deixar a porta aberta. Tá, vamos ver. Às vezes é por causa disso. Cuidado. Vamos lá, então. Vamos voltar. Desconecta o WhatsApp do notebook. Não sei fazer isso, não. Só você fechar o WhatsApp lá, vai lá no WhatsApp e desconecta dele. Ah, tá. Fechar no X? Não, tem 3 pontinhos, desconectar. Não sei fazer isso, não. Peraí, tá, gente? Um minutinho. Ah, tá. Desconectar. Pode voltar? Ok. Então vamos lá, Ana Cláudia, pode voltar a falar? Posso? Mas, na verdade, acho que eu até já encerrei. Era só essa colocação mesmo sobre a aproximação que a gente tem que ter com quem a gente atende. Uhum. E essa questão do tanto que a cognitivo-comportamental, o tanto que ela traz da psicanálise também, né? Olha, que Eu tenho bacana. uma pergunta também, eu fui pensando nisso e acabei esquecendo. Ah, É necessário, quando eu divulgo o meu trabalho, eu divulgar minha abordagem? Eu sei que o paciente, o cliente, normalmente ele não vai saber, né, o que, que é uma abordagem ou outra, mas eu tenho visto muitos colegas colocando a abordagem lá no Instagram ou nas plataformas, eu acho que tem que colocar. É necessário? Vocês acham, você, Raíssa, que é eu não essencial? coloco, não coloco, só se alguém me pergunta. Tá? Geralmente eu coloco nas hashtags, né? Quando é nas páginas, né? Se eu faço uma postagem ou algo assim, eu coloco na hashtag, né? Psicanálise. Coloco olhar sistêmico, que é o olhar que a constelação familiar tem. Mas eu não coloco para ninguém, nem na postagem que é psicanálise ou algo assim. Não coloco, não. Se alguém me pergunta no consultório, qual que é a sua abordagem? A minha abordagem é psicanalítica, mas eu não sou psicanalista porque eu não fiz uma formação em psicanálise. Mas a minha abordagem é psicanalítica. Eu tenho um olhar da psicanálise, que é o que eu acredito. Então, eu acho que a abordagem ela precisa vir dentro daquilo que você acredita para a sua vida, né? Porque aí é melhor, você se sente mais tranquilo, você se sente mais confiante, né, naquilo que você está ali apresentando, fazendo, porque é aquilo de fato que você acredita. Então, eu acredito muito na psicanálise. Então, para mim é. E a constelação familiar ainda veio com uma questão além do útero, né? Avós, antepassados, comportamentos que a gente vai repetindo. Então, é o que eu acredito. Está voltado para as minhas crenças naquilo que eu fui criada. Então, eu fui lá e me achei dentro da psicanálise. Entendeu? Que eu acho que cada um devia se achar dentro daquilo que acredita.
A sua internet está oscilando muito ainda, Raíssa. Fecha, de vez em quando a câmera fecha, falha a sua voz, mas deu para entender. Eu juro, gente, a última pergunta. E não é só para a Raíssa, mas para todo mundo, se tiver experiência de sublocar consultório, o que, que vocês acham? É viável? Tira um pouco da identidade que talvez eu queira dar para os meus atendimentos? Como é que vocês veem isso? Vou É esperar porque eu alguém. sou de BH, tá? Aqui em Belo Horizonte as coisas são caríssimas, relacionadas a aluguel. A gente tem. Aqui é um pouco complicado. Mas, enfim, eu acho que seria mais viável sublocar se eu optasse pelo presencial. Eu queria um pouco da experiência de vocês. Uhum, Ô, então, Ana, eu vou responder a Ana porque eu tô sublocando uma sala em BH. Eu sou de Barbacena, eu tenho meu consultório aqui e eu subloco uma sala em BH. E depois eu posso até te passar o contato. Não é barato, mas eu acho que assim, essa questão da identidade, o meu consultório aqui em Barbacena, né? E eu reformei ele tem a minha cara. Mas eu acho que você consegue encontrar um lugar que é também a sua cara, né? E eu acho que compensa, né? Porque é bem mais barato, na verdade. Agora, o meu consultório aqui nos horários que eu não atendo, eu tô se blocando. E aí, assim, é uma forma, né? Você tá fazendo dinheiro ali no tempo que você não tá e, né, tá ajudando uma pessoa também. Eu acho que é bom para as duas partes, né? Eu acho que é viável, sim, né? Para uhum, começar, você que tá começando. sim, também acho. Eu acho que Obrigada, sim, Tânia. é caro sublocar, eu também acho que é caro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um início, né? Ou você subloca, ou então você atende só online, que hoje é uma possibilidade, ou você abre um consultório com várias outras pessoas. Tem essas possibilidades, né? Mais alguma pergunta? E aí, gente? Ô, Raíssa, eu queria ter interagido mais, mas eu tô gripada e eu tô assim, literalmente de cama. E aí, por isso eu não falei nada, mas achei muito pertinente o que você falou. Eu acho que assim, quando eu iniciei, eu estava em terapia com você me ajudou muito nessa trajetória, né? E a questão da insegurança, eu acho que assim, diminui, né? E hoje eu tô aí há um ano atendendo, né? Mas ainda tem umas inseguranças, mas eu acho que vai, né, só fazendo que vai diminuindo, né? E aí Uhum. aquela insegurança, por exemplo, quando chega alguém bem mais velho, né? E, né, eu sou jovem, né? Até você também, mas imagina, sei lá, um idoso, por exemplo, que já Uhum. tem muita vivência. E no primeiro momento a gente se sente, né, menor, a gente se sente insegura mesmo. Mas aí você vê que aquela pessoa tá te procurando porque ela tá confiando em você, ela tá confiando na história a você, né? E aí a gente vai só fazendo mesmo que vai diminuindo a insegurança, né? Com certeza. E lembrar que a pessoa que tem, ela pode ter mais experiência de vida, mas ela não quer dizer que ela seja madura, que a maturidade não tem a ver com a idade, né? Então, assim, às vezes ela está ainda buscando, igual a criancinha lá, ainda buscando também o amor, esperando muito das pessoas, criando essa expectativa e se frustrando demais. E aí está sofrendo. Então, independente da idade, é só uma pessoa que está sofrendo e está buscando ajuda, né? É aquela história que eu coloquei, não é sobre você, é sobre aquela pessoa. E aí, quando você começa a entender isso, que não é sobre você, a sua idade, ou a sua competência, ou a sua experiência, mas é sobre o outro, é sobre quem está te procurando. Então, isso que é o mais importante. Aí você tira essa responsabilidade de você mesmo. Uma responsabilidade total, né? Agora é tudo eu, sou eu que vou fazer tudo e é parcela do cliente, do paciente. Como é que fica? Né? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso e responsabilizar aquela pessoa que te procura, que é outro adulto. Responsabilizar ele da vida dele. Mais alguma pergunta? A Dijane, Karina, Pamela, Franciele, Júlia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria agradecer, né, todo mundo que deu o relato de vocês aí
E assim, para mim foi muito, eu gostei muito, porque todo mundo falou de forma, assim, bem simples, mas de forma bem assertiva. Eu me formei o ano passado e os 2 últimos anos da minha faculdade foram online. Então, eu concluí online. Aí a gente acaba ficando mais insegura ainda com relação a atender, né? Foi até eu que fiz a pergunta lá no grupo, nessa questão de documento. Eu acho que eu não, estou muito preocupada com documento, com fazer documento, com relatório, com anamnese, e esquecendo essa parte do acolhimento, que é muito importante. Isso. Você já está atendendo, Pamela? Não, ainda não. Então, assim, muitas vezes você nem precisa de fazer um relatório, né? Então, às vezes, é só se o paciente pedir, se for criança, só se a escola pedir, né? Então, inicialmente é só anamnese, uma anamnese mais simples possível, com perguntas bem simples também para aquela pessoa que está te procurando, né? Para você entender mais do inconsciente dela. Então, eu acho que quando você iniciar e alguém pedir um relatório, você vai pedir a pessoa um prazo para você entregar esse relatório. E aí você vai pesquisar o que é relatório, é, é atestado, é declaração, né? Para quem que é juiz, é médico, é escola. E aí você vai fazer a sua pesquisa e vai fazer o relatório. Então, assim, essa ansiedade que a gente tem, às vezes estar com tudo já está muito pronto, né? E a gente não consegue isso. É no percurso, quando chega aquele paciente, aí as coisas que ele for trazendo, você vai adaptando. Você vai se percebendo dentro dos atendimentos. Entendeu? Entendi, muito Eu obrigada. imagino. E tem o que eu falei lá também sobre a assinatura no documento. Eu fiz assim, quando é online, né, por exemplo, eu bati o carimbo no papel, assinei, digitalizei, e aí sabe quando você corta? Você faz o corte quadradinho assim, e aí depois você copia e cola. Aí tem aquele negocinho, tá lá, parecendo como se fosse de caneta. Se o seu espaço lá for branco, o papel for branco lá do computador, nem vai aparecer aquele quadradinho que ficou lá. Então, você vai lá e cola. É uma forma mais barata, porque tem as assinaturas eletrônicas, mas você tem que pagar por elas. Então, uma forma mais barata e que eu mando para todo mundo, funciona, já funcionou para juiz, já funcionou para vários, declaração de imposto de renda, que pessoas que pedem recibo, então já funciona para tudo. Declaração para trabalho, né? Para essas coisas todas, eu vou lá, minha folha é branca, eu vou lá e Ô, colo lá. Raíssa, como é que você pega de volta a assinatura do seu paciente, no caso do contrato, né, para serviço psicológico? Eu entendi ontem, eu te perguntei, você respondeu dessa maneira, nem tinha lembrado mesmo de fazer uma assinatura, de copiar e de colar ela lá. Mas como é que você pega a assinatura dele no contrato, para atendimento online? Aí eu não pego, a não ser que ele imprima, assine, digitalize e manda de volta, Uhum. Eu estava né? pensando, né, porque carta registrada, tudo fica um pouco caro, né? A É, assinatura, a certificação online, ela realmente, mesmo os sites que falam que são grátis, mas não são, você tem que fazer um pacote. sim. E se for para enviar por carta registrada também, é caro. Tudo é caro, né? Não, faz online, faz em PDF que o paciente não consegue mexer, sabe? Aí você faz, envia, Uhum. fala com ele que se ele puder, se ele não tiver uma assinatura, se ele puder imprimir uma folhinha só, ele assina e manda de volta pelo computador mesmo. Tá? Hoje em dia Obrigada. tem muita facilidade pelo computador. Então você pode fazer assim, aí você imprime aqui e guarda bonitinho. Obrigada. Tamires, vou querer a dica sim, viu, do consultório aqui em BH. Ah, bacana. Legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Karina, Franciele, Júlia, Adjane. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos.
Eu não vou ligar a câmera, porque eu estou no momento de autocuidado, então não estou apresentável. Mas eu queria só dar uma contribuição, assim. Eu acho que o pouco que a gente consegue trazer já é muito, assim, para cada um, né? Uhum. Então, eu estou aí com um pouco mais de um ano de formação, e desde a formação eu me arrisquei na clínica, né? Me aventurei, assim. Então, só uma dica para as meninas, assim, dentro do que você disse sobre insegurança, sabe? Hoje eu atendo 2 psicólogas de formação há mais tempo que eu, e quando eu soube que eu iria atendê-las, me bateu aquela ansiedade, né? E o nervosismo e a insegurança. E aí, nesse momento, depois do primeiro acolhimento, eu entendi exatamente isso que você disse, que eram 2 pessoas precisando de acolhida. E ali elas não tinham, o conhecimento delas, para elas, ele não valiam, né? Porque elas estavam ali despidas e vulneráveis. Então, e uma dica que eu dou é, sempre quando eu encontro profissionais assim que vêm para esse tipo de atendimento, eu sempre deixo claro para a pessoa estar ali nua de verdade e pronta para o atendimento, para ser acolhida, que ela não venha com técnicas, que ela não venha como profissional, que ela venha como uma pessoa que quer acolhimento. Então, assim, não tenham medo, gente. São pessoas que estão comigo, assim, no processo de acompanhamento há meses, que trazem demandas sempre e que sempre vêm despidas, elas nunca vêm como profissionais. Então, assim, não tenham medos, não fiquem preocupadas porque você vai lidar com um psicólogo e porque às vezes tem mais tempo de formação que você, que é de outra abordagem, e que talvez você vai parecer que não tem conhecimento diante dessas pessoas. Elas estão atrás do seu conhecimento e quando elas procuram você é porque elas sabem que você é um profissional capaz de fazer essa acolhida, assim. Então, só uma contribuição mesmo. E Tamires, acho que foi Pamela, perdão, falou sobre documentação. Essas documentações são demandas que vão vir ao longo do seu processo. Tem profissional que tem 15, 20 anos de mercado e talvez nunca elaborou um relatório, algo do tipo, porque não houve demanda, assim. Então, eu acho que nesse primeiro momento, assim, é mais entender como fazer essa acolhida para esse paciente, porque é em busca disso que ele está. E quando surgir a demanda de algum tipo de documento, você vai dar conta. Já tive 2 pacientes de bariátrica. No primeiro eu fiquei desesperada, porque a gente sabe que o paciente de bariátrica ele vai em busca de laudo. Ele não quer psicoterapia, ele quer laudo. E aí eu faço supervisão, né? E no primeiro momento eu estava assim, gente, eu preciso do laudo para esse paciente, eu preciso dar o laudo para ele. E aí, durante a supervisão, né, a profissional falou, não, Ju, não é assim. Essa pessoa precisa entender que o processo de bariátrica vai modificar a vida dele. Então, antes de dar o laudo para ele, explique, trabalhe isso com ele. E aí, isso foi modificando. Então, do primeiro para o segundo paciente já foi diferente. A pessoa já senta na minha frente e eu já falo, olha, se você está aqui em busca de laudo, infelizmente você buscou a profissional errada, porque eu não estou aqui para emitir um laudo. O laudo é uma consequência desse processo. E eu achava que eu não ia dar conta de emitir um laudo de 2 folhas para falar sobre aquele processo. Então, se você fizer 2 sessões com o seu paciente, você não vai ter conteúdo para laudo mesmo. Então, você vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. Então, a demanda, a partir do momento que vai vindo, que vai surgindo, eu achava que eu não tinha competência, porque, né, eu formei no meio de uma pandemia, eu me arrisquei na clínica, e à medida que as demandas vão chegando, a gente vai descobrindo que dá conta. Então, assim, meninas, a gente formou, vocês têm capacidade, todo mundo está aí com o diploma na mão, com CRP na mão, desculpa o cachorro, gente, com CRP na mão. Então, se você formou e busca conhecimento e está sempre ali se atualizando, você dá conta sim. Então, é só uma contribuição mesmo. A gente está aqui para poder fazer acolhimento, ajudar as pessoas, mudar essas pessoas, melhorar a vida delas, e a gente só vai descobrir isso à medida que a gente for trabalhando com demandas diferentes para poder entender que dá conta. E não precisa ter medo, não. Todo mundo aqui é capaz. É só isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Isso mesmo, todo mundo é capaz, a gente tem que ir uma coisa de cada vez, não tem outro jeito. E dizer que muito obrigada, gente. Mais alguém? Karina, a Dijane? Sim, eu quero. E aí, gente, bom dia.
Bom dia. Assim, Quero agradecer, assim, igual vocês falaram, de forma aberta, da insegurança, porque tem hora, quando a gente começa, a gente pensa assim, nossa, meu Deus, só eu me sinto insegura, vejo todo mundo aí atendendo, todo mundo parece estar super bem, e aí você vai sentindo aquela insegurança, mas aí a gente, né, vocês falando, ainda mais pessoas mais experientes, mostrando que também sentiram essa insegurança, que talvez assim tá até hoje, dependendo da demanda que chega. Acho muito legal, muito, assim, é um abraço de vocês, que a gente se Que sente até bom. acolhida, abraçada mesmo, que fala, nossa, tá vendo, eu não sou a única. E é isso, acho que é não deixar o medo da insegurança tomar conta. Vai com medo. E aí, Vai com medo. no percurso, esse medo vai diminuindo, né? É Que verdade. bom, se sentiram abraçadas, gente. Muito obrigada. Uhum. Eu não conheço todo mundo, mas a gente tem que, igual o rapport lá, a gente atende o paciente como se já conhecesse ele. E é isso. A gente pode trocar experiência, a gente pode estar junto, a gente pode ser vulnerável, porque só na vulnerabilidade que a gente pode construir uma relação. E a vida é feita de relação. E não adianta a gente criar uma casca, uma capa, algo de falar que de super-heroína que não tem como, né? Mais alguém? A Dijane? Trazer mais alguma coisa, gente? Mais alguém quer falar? Eu queria agradecer, né, essa oportunidade da gente estar conversando. E é muito isso, assim, essa insegurança impede a gente de viver muitas coisas. E eu falo por mim, assim, não é nem só na área profissional, não, sabe? Em outras áreas da vida também, é importante a gente dar meio que a cara a tapa, né? Porque, poxa vida, não é que a gente é recém-formada, a gente tem 5 anos, assim, que a gente se dispôs a estudar, a correr atrás de conhecimento, né? Eu sei que, infelizmente, tem muitos profissionais que vão empurrando com a barriga e não tem uma postura profissional, mas a partir do momento, assim, que a gente encara a realidade de, olha, eu tô aqui, né? Eu estudei, eu corri atrás, eu pesquisei, eu consigo e ir para frente, né? Porque é muito difícil, assim, esse olhar do outro, esse julgamento, né? Querer estar ali e falar assim, não, eu dou conta, eu consigo, poxa vida, a gente pode admitir uma falha, assim, pode admitir um deslize no início da caminhada, contanto que esteja com um propósito de crescimento, né? Não com imaturidade, não é assim, assumir mesmo, responsabilidade também, né? Independente assim, que a gente não precisa ser perfeito, não, a gente pode falhar, ninguém não tem como a gente ser de ferro, assim, né? Somos feitos de carne e osso. Exato. E isso é muito importante, né? É muito importante e é difícil, né? Para algumas pessoas menos, para outras mais, mas é acolhimento mesmo, assim, né? Desse paciente, acolhimento da gente enquanto profissionais iniciantes, né? Então, assim, é muito importante ouvir isso, né? Tudo que foi discutido, aqui as experiências que você trocou, as meninas falaram também. Então, o que eu tenho para dizer, assim, é gratidão mesmo, foi muito bacana. Ah, que bom. Muito bom, gente. Eu fico muito feliz. Quem falta falar? Falta alguém falar? Agora eu me perdi aqui. Todo mundo já falou? Então a gente falou, né? Eu vejo assim, a gente, 1h30 que a gente está aqui trocando experiência, mostrando para vocês que esse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa buscar algo mais, a gente precisa ter o nosso diferencial. E o diferencial de cada um é você mesmo, porque nós somos diferentes. E aí a gente poder ser a gente mesma, isso vai agradar o outro, porque você vai dar a oportunidade do outro ser ele mesmo. Então, tá aqui, né, igual eu estou falando para vocês, eu já atendo há 11 anos, e estar aqui foi uma insegurança. Olha só que interessante, né? Foi uma insegurança, eu fiquei com medo.
eu tive problemas, eu fiquei pensando, eu faço eu sempre faço minha cola, né? Eu sempre, qualquer coisa que eu vou fazer, palestra, que agora eu estou iniciando as palestras, tudo que eu vou fazer, eu escrevo, eu estudo, eu me preparo, mas no final das contas, eu também preciso ser eu mesma, né? Tem uma frase do Jung que fala assim que saiba todas as técnicas, né? Saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma, seja apenas outra alma. Então, de você saber que você necessita de estar ali com aquela pessoa, você saber a técnica, saber a teoria, mas sentir, se relacionar. Eu acho que é aí que é a diferença do profissional, sabe? Saber disso tudo. E falhar, nós vamos falhar para o resto da vida. O resto da vida, com certeza, nós vamos falhar. Só que a gente vai falhar menos quando a gente exigir menos. Tem outra frase do Freud também que é muito bacana, que fala assim: nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Então, são coisas que se a gente se permitir ser a gente mesma, a gente dá conta de mais coisas. A gente se permite mais um pouco, a gente dá conta de mais coisas. Então, muito obrigado por vocês terem acreditado em mim, meu perfil. Se vocês olharem o meu perfil, o perfil de pessoas que estão grandes, o meu perfil ainda é muito pequeno, mas a gente vai crescendo aos poucos, a gente vai dando conta aos poucos. Se a gente não arriscar crescer, a gente não cresce. A gente não arriscar fazer algo novo, a gente não faz. Né? Então, queria agradecer demais vocês estarem aqui, a darem essa oportunidade, e a gente continua lá no grupo, a gente continua lá com as questões, com as dúvidas, com as dificuldades, né? E se alguém quiser algo além, tem outras questões, tem mentorias, tem algo a mais, a gente está sempre aqui para fazer algo a mais, aprofundar mais, é só me chamar lá no WhatsApp. Eu tenho a mentoria personalizada para psicólogos iniciantes. Então, vocês podem se arriscar, acreditarem em si mesmo. Igual foi falado aí, você tem 5 anos de formação, não é possível. É claro que dá. Vai embora com medo, vai embora com dor de barriga, com diarreia, com vômito, qualquer coisa que seja, mas vai embora. Vai fazer alguma coisa. Ok, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, terem confiado e ficado do início ao fim. Agradeço demais. Obrigada, Raíssa. Muito bom. Obrigada, meninas, por compartilhar. Obrigada por tudo. A gente vai aí se moldando e se construindo junto. Com Valeu toda demais. certeza. Com toda certeza. E a possibilidade, né, do online. Olha só, você está em Belo Horizonte, tem gente lá no grupo de 085, 065, 011, uma pena que eles não entraram, né, todos eles, mas é assim mesmo que funciona, né? Vamos embora, continuar seguindo. Muito obrigada, viu, Ana Cláudia, Adjane, Karina, Tamires, Júlia, Pamela e Franciele. Agradeço demais vocês estarem aqui. E estou aí, tá, gente? Podem me chamar lá no WhatsApp, podem me chamar no grupo, podem me perguntar. Eu estou aí. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, Raíssa. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo.